adultos. Lição 4. O corpo como templo do Espírito Santo. Meus irmãos, hoje o título da lição é a lição de número 4, de 26 de outubro. O corpo como templo do Espírito Santo. Então, como é que a gente pode fazer uma reflexão a partir dessa pergunta do apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios 3, versículo 15? Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, essa verdade aqui, ela muda totalmente a maneira como a gente deve viver e compreender o que é ser membro do corpo de Cristo, o que é ser um cristão. Então, meus irmãos, eu queria que alguém abrisse aí para mim a palavra do Senhor em 2 Coríntios 4:10. Nós vamos falar do corpo, a importância do nosso corpo, o nosso corpo como templo do Espírito Santo, como ferramenta de Deus para a glorificação de Deus aqui na terra. Então, 2 Coríntios 4:10, quem puder também abrir Provérbios 11:17. Outro também abre aí em Romanos 6:12, nós vamos trabalhar bastante a Escritura. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus. Então, se com Ele nós morremos, com Ele também nós vivemos. Através do quê? Do nosso corpo. Então, a importância, tem gente que diz assim, que Deus quer só o coração. Deus, ele não é açougueiro. Se ele quisesse só o coração, tem um pregador que diz que ele faria um bolinho de carne com 2 olhinhos. Nosso corpo é importante. Então, se com Cristo nós vivemos e morremos, com Ele também nós ressuscitaremos através do corpo. Então, pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Então, está aqui a importância do corpo. Quem abriu Provérbios 11:17, pode ler. Nós estamos vendo aqui bases bíblicas para nós embasarmos essa tese, do apóstolo Paulo em relação ao corpo. E quem já abriu aí Romanos 6:12, pode ler, por favor. Não reine, porém, o pecado em vosso corpo. O que é o pecado, irmão? Vamos participar da aula. A aula é isso aí, para a gente aprender, né? O que é pecado? Nosso testemunho de Jeová dá uma lambada na gente, né? A gente diz que é cristão, diz que é crente mais de 30, 40 anos e não sabe o que é o pecado. A Bíblia diz aqui, o pecado quando se une um corpo com o outro, está não sendo... Quem já está pecando, né? O adultério, né? Tá, quem mais? Quem tem a definição de pecado? Errar o alvo. Errar o alvo, a palavra pecado. Quem mais? Pecado, irmão. O que você entende por pecado, meu filho? Meu filho, o que você entende por pecado? O que é pecado? Fazer coisa errada. Fazer coisa errada. Amém? Pecados são atitudes que muitas das vezes o homem tem, que ele já nasce no pecado, que são atitudes que vão te afastar de Deus. Quem mais? Nossa irmã. Fere a santidade de Deus. Eu vejo o pecado como uma divisória. Uma divisória. Uma divisória. Divide, né? O pecado, ele é uma divisão. E a gente não está dentro de nós, a gente já tem isso. Sair de coisa de nós. Amém. A divisão entre vós. O pecado faz a divisão. Nossos irmãos aí quiserem participar, a nossa irmã Alessandra. Alessandra? O que é pecado para você? O que você entende? Pra mim, tudo que é errado. Eu sempre achei assim. Nosso irmão Toninho. Tudo aquilo que vai de encontro aos preceitos de Deus, ao contrário daquilo que Deus tem colocado como primícias na nossa vida. Maravilha. Pecado é transgressão da lei de Deus, né, irmãos? Pecado é transgressão da lei de Deus. No grego original, diz que pecado é errar o alvo. O alvo é Cristo. Quando nós erramos Cristo, nós pecamos. Então, aqui está a importância, Então, não reine nos vossos corpos o quê? O pecado.
porque o pecado é a transgressão da lei de Deus, né? E como a nossa irmã aqui, Dália, né? Dali, né? Ela disse que nós já nascemos no pecado, né? A Bíblia diz: aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, né? Por quê? Porque nós nascemos, né? O próprio Davi, ele falava isso no Salmo 51, né? Eis que iniquidade, o que é iniquidade, irmão? O que é iniquidade? Iniquidade é injustiça. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Alguns estudiosos dizem que Davi era filho de uma prostituta, mas não é isso, irmãos. Ele não era filho de uma prostituta, porque imagina, irmãos, né? Aí ele falou assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Essa interpretação é equivocada. A mãe de Davi não era nenhuma meretriz. Ele está fazendo referência ao pecado original de Adão. Eis que iniquidade e injustiça, né? Eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe, né? Então, a gente já nasce do pecado. E como é que a gente vive, então, sem pecar, né? Se o pecado está em nós? Então, nós somos pecadores arrependidos, porque a gente vai administrando as nossas atitudes diante de Deus. Não quer dizer que a gente aqui mais para frente vai ver isso. A gente não quer dizer que a gente não olhe as coisas, né? Tem o pecado da concupiscência. O que é concupiscência? É pecar com os olhos. Os olhos nos faz pecar. Então, aí você fala assim: então eu não posso olhar para nada? Não, não é isso. A Bíblia não diz isso. Você não é cego. Você vai olhar um homem bonito, uma mulher bonita, até porque você precisa se apaixonar um dia para casar. O problema não é olhar. O problema é como a gente olha. O problema não é tocar nas coisas, é como a gente toca. É isso que importa, né? Não tem aquela musiquinha assim: cuidado, olhinho com que vê, não é assim? Cuidado, olhinho com que vê. O nosso Salvador está olhando para você. Cuidado, olhinho. Não é cuidado, olhinho com que vê. É cuidado, olhinho como você vê. Porque você não é cego. Jonas sempre me ensinou a gente assim que... Ele sempre falou isso para mim, que tem dois tipos de olhar. O primeiro olhar que quando você está andando numa rua, aí você passa o olho sem querer. Só que, tipo assim, você está olhando pro parâmetro, né? Você vê tudo. Agora tem o segundo olhar, que você escolhe se você quer continuar olhando ou não. Não, você pode olhar, se você souber administrar e for maduro o suficiente para você administrar o seu olhar. Olhar não é pecado, irmão. O problema é você manter o seu olhar e você... É como você olha, não é o que você olha. Ninguém é cego, irmão. Você vai passar na rua, você vai ver uma pessoa, né, bonita, bem vestida, vai chamar a sua atenção. Porque nós somos atraídos pelo que nós vemos. Nós somos atraídos pelo que nós vemos, até a presença de Deus. Por que estamos aqui? Porque nós vimos algo de Deus. Eu vi, por exemplo, quando aceitei o Evangelho, eu fui batizado com o Espírito Santo e vi uma coisa extraordinária. Por isso que eu estou aqui até hoje. Nós vimos aqui alguns textos que mostram a importância do nosso corpo, irmão. A importância do nosso corpo. Então, o primeiro ponto aí, nós vamos ver o corpo como prioridade e habitação divina. Nossa, irmão, tem a revista? Pode ler para mim o primeiro ponto aí, comprado e selado. Então, meus irmãos, aqui, ó, corpo, prioridade e habitação divina, comprado e selado. Assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado. Aqui está a importância, os nossos corpos também, tanto é que na ressurreição e no grande dia, quando a Bíblia diz que o mar dará os seus mortos, os seus corpos, né? E nós seremos transformados em nossos corpos. Os nossos corpos serão transformados. Ou seja, a gente vai chegar no nível de QI, de QE, que a gente não usa, né? Eu não sei quantos por cento o ser humano ele usa do QI, do QE, o coeficiente de inteligência dele. A gente não tem uma base, eu não sei se é de 2 a 10%, de 100%, irmão. Se a gente usasse 100% do nosso coeficiente de inteligência, nós ultrapassaríamos, por exemplo, a parede como Jesus ele fez, em corpo. Ele estava com o corpo glorificado. Por quê? Ele estava utilizando 100% do QI, do QE, do coeficiente de inteligência dele. Se a gente usasse, a gente sei lá, eu imagino isso, que a gente faria flutuar um copo. Não é o poder da mente, mas é com o poder do coeficiente. Por quê?
Porque o nosso coeficiente ele foi danificado pelo pecado. Então, por isso que as pessoas são preguiçosas. Pode ver, pessoa que não consegue fazer uma leitura, por exemplo, então, engasga na leitura, porque não se interessa pela leitura, vai cantar ainda harpa, se atrapalha tudo, passa o tom, aí culpa o músico, né? Ele vai na frente do músico e ainda olha para o músico achando que o músico está errado. Entendeu? Então, o que acontece? O nosso coeficiente de inteligência, ele foi afetado pelo pecado. E aí o ser humano tem essa preguiça de trabalhar a mente. Então tudo parte da nossa mente, assim como Cristo é o cabeça, é a mente pensante, e a mente, a cabeça, ela controla o quê? Ela dá as diretrizes para o corpo. E nós somos o quê? Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós não somos igreja, irmão. Nós somos membro do corpo de Cristo, que forma a igreja. Igreja quer dizer um ajuntamento de pessoas. A gente só é igreja quando a gente se ajunta. E a gente entende que nós somos membro do corpo. Então até o corpo de Cristo é importante. E nós vamos ver para frente que até Cristo, por que ele nasceu? Ele teve que nascer. Vir em corpo, em corpo de ser humano. Ele teve que vir. Por quê? Porque há uma grande importância no nosso corpo. Nós somos comprados e selados não só pelo Espírito Santo, mas não só o nosso espírito, a nossa alma e o nosso espírito, mas o nosso corpo também ele foi comprado. Né? Nós vemos isso, pode ler para nós aí, irmão? 1 Coríntios 6,20 e depois Efésios 1, de 7 a 13, por favor. Você viu aí? Como é que é? Lê de novo para nós. Porque fostes comprado por bom preço. Que preço foi esse? Preço de sangue. Que mais? Glorificai. Resto, continua, pode continuar. Glorificai, pois, Deus no vosso corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E o resto? E no vosso espírito. No vosso corpo e no vosso espírito. E quais pertencem a Deus. Os quais pertencem a Deus. Então tá aí, irmãos. Nós fomos comprados por bom preço e nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito. Glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito. Então há uma grande importância, irmão, do cuidado com o nosso corpo. E o cuidado aqui, irmãos, envolve tudo. Mais para frente nós vamos ver aqui até alimentação. Alimentação, porque tem crente que fala assim, ó, né? Tem um ditado que fala assim, ó, o crente não come, né? Não bebe, mas ele come, que é uma beleza. Cuidado, hein? Porque o camarada come. Esses tempos eu estava em Brasília, e aí na mesa, irmãos, tinha um cidadão lá que estava cantando, lá em Brasília, na mesa do pastor, nós estávamos jantando, e o camarada não parava de comer, irmão. E não parava de comer, e ele suando, e ele contando o testemunho que ele infartou 2 vezes, e que a diabetes dele estava tão alta, que estava quase 700 e pouco. E ele não podia comer tanto daquele jeito. O diabético não pode comer desse jeito. E ele estava comendo tanto que suando. Eu falei, meu Deus do céu, esse camarada vai morrer na mesa. Aí o pastor da casa, irmão, que coisa feia, né? O próprio pastor anfitrião da casa, ele falou assim, gente, me dá licença, eu quero me levantar aqui, porque eu não quero ser cúmplice de um suicídio. Entendeu? Então o crente não bebe, o ditado diz, mas ele come feito uma beleza. Irmãos, tem que tomar cuidado até com o que a gente come. Com o que a gente come. Aí o pessoal fala, Deus cuida. Não é assim, irmão. Deus cuida, eu vou colocar 200 no carro aqui. Né? Como o irmão lá colocou 300 e pouco na BMW dele, puxando outra BMW que chamou ele para racha, até Curitiba. Só que aí o Espírito Santo falou com ele, amigão, o anjo pulou quando você passou de 100. Aí ele deu valor à vida dele. Aí o que aconteceu? Aquele que chamou ele por racha, ele bateu, estava lá na frente lá, irmãos. Quando ele reduziu de 300 e pouco, irmão, imagina, a gente a 80, a 100 já acha que é muito, né? Correr muito, imagina 340. 340 por hora numa pista. Aí ele pegou, reduziu e a outra BMW foi embora. Só que passou algum tempo assim, ele passou o pedágio, depois do pedágio ele viu lá a BMW estraçalhada na curva. E o camarada tudo um pedaço para tudo quanto é canto. Pessoas que não dão valor ao corpo. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo, na nossa forma de cuidar dele com alimentação, né? Tem que mudar a alimentação. Isso aqui não é viver de espiritualidade, não, Deus cuida. Não é assim. Não é Deus cuida, tem que tomar cuidado. Nem tudo também é o diabo. Passou lá, o carro furou o pneu, foi o diabo. Não foi, irmão, o pneu está careca.
Você não cuidou. Assim é o nosso corpo. Aí a gente contrai várias doenças aí, mas Deus cuida, eu não vou tomar remédio, não vou para o médico, não vou fazer nenhum exame. Tem muitos pastores aí, amigos meus, da antiga, que eu falo antiga, eu tenho 28 anos de evangelho. Chegou um tempo da minha vida, 17 anos, direto, aí os próprios pastores fizeram um trabalho na igreja lá, dizendo o seguinte, ó, um trabalho de saúde mental, saúde do corpo, e eles falaram o seguinte, ó, há quanto tempo você não faz um check-up? Irmão, quando eu fui para o médico, eu era um jovem de 22 anos, 25 quase, e aí, com colesterol alto, estressado. Quando eu cheguei aqui, em Cajati, minha mãe falava que eu falava dormindo, sentava na cama, era tanta tribulação, que era correria em São Paulo, você ia jantar 11 horas da noite, 3 da manhã você estava comendo, eu estava acima do peso, e aí, porque a gente é jovem não sente, né? Mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai sentindo na pele. E aí eu fui fazer, irmãos, exame. Aí o que acontece? As pessoas não querem fazer exame, não querem saber. Aí tem muitos pastores daquela época, amigos meus, correndo, diz que estavam fazendo a obra e não se cuidavam. E o que a Bíblia fala lá em Atos? Olhai por vós e por todo o rebanho da qual Deus vos constituiu bispos para apacentardes as igrejas de Deus. Quando ele fala olhai por vós, está dizendo cuide-se primeiro. Como é que está o seu emocional? Como é que está a sua vida física? Como é que está a nossa vida espiritual? Então nós temos que ter saúde emocional e espiritual. A espiritual não pode estar além da física, tem que andar junto, irmãos. Tem que andar junto, eu tenho que estar bem no espírito e também no meu corpo. Eu tenho que estar bem no espírito e no corpo. E como é que eu cuido do espírito? Orando, me consagrando, meditando, jejuando, é importante. Faz quanto tempo que você não jejua? Fala para mim. Quanto tempo que nós não jejuamos? O que é jejuar? É você se abster de alimento, se abster daquilo que é essencial, vital, para você ficar mais perto de Deus, para você ter experiências com Deus, para você desenvolver até uma saúde. Sabia que o jejum é saúde? Né? O jejum é saúde. E aí, muitos desses meus amigos infartados, muitos pastores infartaram, muitos morreram, muitos estão lá numa cama torta, com a boca assim, um cara novo. Está torto, por quê? Porque só fica, espiritualiza tudo, né? Espiritualiza tudo dizendo, não, Deus cuida. Não, Deus cuida. Deixa o carro lá com a chave lá que Deus vai cuidar. Lá dentro, lá em Osasco lá. Você vai ver se Deus vai cuidar. Vai deixar seu carro lá com a chave lá que Deus cuida. Deixa não pregue o evangelho dos seus filhos, vai ver se Deus cuida dele. Não orienta os seus filhos e dizem, Deus ele vai cuidar. Não, o papel do seu é cuidar, é orientar, não é Deus. É o seu papel. Quem é que cuida do marido? A esposa. Quem é que cuida da esposa? O esposo. Deus vai cuidar. Peraí, Deus lhe abençoa, mas quem tem que cuidar somos nós. Então a importância de nós cuidarmos dos nossos corpos, por quê? Porque a nossa alma e o nosso espírito, eles foram comprados por Deus para a glorificação, e o nosso corpo também, ele foi selado, é o que nós vimos aqui. Selados para quê? Fomos comprados por bom preço. Então glorifiquem a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. A Bíblia condena a sensualidade, está aqui, no livro de Judas, pode ler aí na tua casa. O livro de Judas condena a sensualidade. Aí você fala, não tem nada a ver. A pessoa falou para mim, pastor, não tem nada a ver. Roupa não define caráter, mas o seu caráter define o que você vai vestir. Roupa não define caráter, lógico que não. Isso é ridículo, mas a sua forma de se vestir, o seu caráter define a forma que você vai se vestir. Entendeu? Então, e se vestir de acordo com o quê? De acordo com o seu corpo, né? Tem pessoas que exageram. Não tem o corpo para vestir determinada roupa e veste. Tem mulher que não fica bem de saia, mas tem mulher que fica bem já de calça, mas sabe se vestir apropriadamente. Um exemplo, aqui não é doutrina de uso e costume. Nós temos que entender algumas coisas aqui. Aí o próprio pastor Zé Wellington lá, nessas consagrações que teve agora da Ebon Nova, ele falou assim, eu quero falar para os pastores, ele falou, obreiros, que pode tirar férias, fica à vontade, faça o que vocês quiserem, vocês têm que descansar, leve sua família mesmo para descansar, precisa descansar. Só que vocês estão tirando foto, suas esposas de biquíni, cara, e botando no Facebook, depois você não quer que os camaradas cobicem a tua mulher. Você está dando munição para quem? Você está dando munição para o seu adversário.
Aí depois você vai ter um problema lá na frente. Nós vamos ter problema na frente. Então glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Você tem que mostrar mais para o seu marido. Né? Nem Deus interfere. Deus, em 4 paredes, vocês fazem o que vocês quiserem lá. Deus, ele tranca para Deus, nem se mete. Isso é problema de vocês. Agora, expor isso aí que é difícil. Expor. O mundo tem que nos ver, irmãos, com um olhar e falar assim: como é que eu vou ser crente igual fulano, igual ciclana? A forma de se vestir, ela glorifica a Deus. A nossa forma de andar. Não é só espiritual, não. Deus quer o coração. Por isso que as pessoas, elas usam essa justificativa, Deus só quer o coração, para... Irmãos, quer falar alguma coisa? Não, minha gente levantou a mão. Foi igual o irmão falou assim uma vez. Eu falei: alguém quer fazer uma observação? O irmão falou assim: quero. Aí ele levantou e fez assim, ó. Eu falei: pô, irmão. Glória a Deus. Irmãos, tem alguma coisa aqui, irmãos? A contestar? Tem alguma opinião a contestar? A lição é assim, irmãos, é comentado, tá? A gente tem que participar para a gente aprender. Então, nós estamos vendo base bíblica aqui para a gente dizer o seguinte: até os discípulos aqui, eles tinham a presença do quê? Do Espírito Santo. Só que quando Jesus ele vai ao Pai, a Bíblia diz que ele envia outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, né? Que não deixaria vocês se esquecer de nada daquilo que ele havia ensinado. Quem é o Espírito Santo? É uma pessoa, tá? Não é uma força. Os discípulos, enquanto Jesus estava aqui, eles tinham, né? Fala assim, eles tinham a presença. Aí depois que Jesus ele vai assunto aos céus, eles passam a ter neles o Espírito Santo. E aí nós somos uma casa espiritual. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês são casa de Deus. Quem é o inquilino dessa casa aí? É o Espírito Santo. Jesus ele disse assim, ó: o espírito maligno, quando ele sai do corpo, a casa fica vazia. Mas se você não ocupar essa casa, ocupar com o que, irmãos? Ocupar com o Espírito Santo. O pastor diz que a mente vazia é oficina de Satanás. Porque a pessoa com a mente vazia, ela vai ficar pensando um monte de bobagem. Ele vai olhar as coisas e vai já fazer uma interpretação daquilo. E aí a Bíblia diz que o pecado da cobiça, o pecado da concupiscência é o pecado pelo olhar. A pessoa olha, se ela não souber administrar, se ela tiver com a vida dela vazia de Deus, ela vai pecar, porque ela não é cega. E aí a mente vazia é a oficina de Satanás, fica fazendo tramóia pelas ocultas, fica tentando derrubar as pessoas. Isso é coisa de mente vazia, gente fraca, gente de alma rasa, gente de alma que vive lá só no lodo. Aí o que acontece? Jesus diz que aquele espírito sai dessa pessoa, né? Aquela pessoa bebia, fumava, se prostituía. Quando Jesus entra ali, o Espírito Santo entra, ele passa a ser o inquilino daquela casa. E aí o espírito maligno vai embora. Só que se aquela pessoa, ela não preserva o Espírito ali, ela não tem uma comunhão com o Espírito. O Espírito Santo mora nela, mas ela não tem comunhão com o Espírito. Não ora, né? Não busca, não consegue ser batizada com o Espírito Santo, irmãos. Por quê? Porque isso requer uma intimidade tão grande, um amor tão grande por Deus, a ponto dele te batizar com o Espírito Santo. É de você ver coisas extraordinárias, espirituais. Porque tem muitas pessoas que às vezes só enxergam aquilo que é material. Mas Deus ele quer nos fazer ver coisas espirituais. Através do nosso corpo, através do Espírito. Aquele espírito maligno, quando ele sai da pessoa, ele volta. Sabia disso? Ele sai, mas ele volta. Jesus disse isso. E quando ele volta, ele vê a casa vazia, o Espírito Santo não está habitando lá. O que ele faz? O que Jesus disse que ele faz? Ele anda por terras áridas, e ele volta, ele vê a casa vazia, o que ele faz? Ele entra na casa? Não, o que ele faz? Primeiro ele vai e busca mais 7 espíritos piores para habitar aquela casa. Aí o estado daquela pessoa, Jesus diz que é um estado calamitoso. É um estado de calamidade. E eu já vi gente possessa, já trabalhei em presídio, assim, de fazer trabalho de capelania dentro do presídio, irmão. Eu já vi coisas, se eu falar, pensar, isso é mentira, isso é ficção. Isso é Steven Spielberg. Que eu entrar no regime fechado ali na Baixada Santista, e lá dentro, irmãos, o diretor falou assim, você vai entrar no fechado? Vou entrar. Jesus mandou entrar no fechado, irmão. Eu vivia em jejum. Vivia em jejum e oração. E Deus falou assim, Jesus falou, você vai entrar lá no fechado. E você vai orar.
pelos reis do cano. Não pode falar preso, é rei do cano. E aí eu fui pedir permissão pro diretor. O diretor, não, vou mandar um cara armado para fazer escolta. Mas não preciso não. Você tá louco? Você vai entrar? Vou entrar. Quando entrei, irmão, no regime fechado, o diabo já gritou lá. O camarada tava comendo a própria fezes, irmão. Nu. Tinha fezes para tudo quanto é canto, urina, um cheiro desgraçado, que o diabo é terrível. O cara comia as próprias fezes. Quando ele me viu, ele veio para cima de mim e eu só levantei a mão e falei assim, está repreendido em nome de Jesus. Ele voou quase 5 metros na parede, ninguém acredita se eu falar isso. 5 metros, eu já vi isso, irmão. Eu já tive em Piraquara, no presídio ali, que os presos ali, eles ficam dentro de uma cela que tem vidro, né? É de vidro assim. E eu passava orando assim, nos vidros, assim, eles colocavam a cabeça assim, ó, e eu no vidro. Irmão, o diabo pegava, jogava longe, assim, começava a cair lá, os presos gritando, ei, pastor, vai, ora aí, pastor. E aí a gente, irmão, eu fiquei de 9 da manhã até 7h30 da noite, lá no presídio de Piraquara. Eu tenho algumas experiências assim, de estar ali dentro e ver o que... Aí lá tem uma linha amarela que eles têm que andar, os presos, vai receber você, né? O diretor fala, tudo bem, você quer ir, vai. Aí os presos chegam com a mão para trás, eles têm que andar numa linha amarela. Numa linha assim, ó, eles não podem sair daquela linha. Tem um cara com fuzil apontado para eles. E ele me passou, tudo bem, eu estou aqui para te receber. Os caras, tudo educado, tudo organizado. Mais organizado que crente, viu, irmão? E aí eles pegam tudo andando, a disciplina deles é tremenda lá dentro. E aí entrava lá dentro de alguns quartos lá e os caras fazendo trabalho, irmãos. Eles fazendo trabalho, mexendo com ferramentas de corte. E aí eu falo assim, meu Deus, esses caras, se eles fizerem uma rebelião aqui, mas não é presídio de segurança máxima ali. Aí você vê os caras lá, eu falei, por que você está aqui? Eu perguntei para um cara, falou assim, eu matei 13 pessoas, arranquei a cabeça num machado. Só que hoje eu sou de Jesus. E aí, irmãos, você vai falar o quê? Ele está falando. E aí você vê, irmão, quando você começa a tocar o violão lá, a adorar a Deus, você vê o quebrantamento que é, o avivamento que é, irmãos, dentro da cadeia. Se você puder um dia ir, vai. A nossa igreja deixou há muito tempo de fazer esse trabalho. Eu fiz 4 anos. Tá aí. Aí você fala assim, mas ele não tem impulsos do passado? Todo mundo tem, irmãos, impulsos. Ou eu estou falando besteira aqui? A gente tem impulso. Quem fumava, quando passa, sente cheiro de cigarro, já lembra do quê? De quando você fumava, quando você bebia. Mas a gente administra isso. É isso que é o lindo do Evangelho. É você saber administrar. Você era viciado em alguma coisa, pornografia, viciado em um monte de coisa. Aí você é de Jesus agora. Ah, vai apagar da mente, o HD vai formatar? Não vai. Você vai pensar, você vai lembrar, mas você vai ter o quê? Você vai ter o Espírito Santo que vai te orientar a fazer. Não volte a fazer isso, porque a Bíblia fala que a pessoa que volta a pecar é como o cão que volta ao vômito. Ele vomita e depois vai comer o vômito de novo. Jesus que fala isso, não sou eu, viu, irmãos? Quem leu a Escritura sabe o que eu estou falando. Vamos partindo então aqui. Nós vemos aqui o corpo como prioridade de habitação, né? Não sabeis vós. Entendeu aqui, irmãos? Que importância a gente... Até o Adão e Eva, eles estavam nus no Éden. Eles eram nus, não havia maldade, né, na cabeça, né? Depois do pecado, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. E aí eles viram que estava nu, aí eles se esconderam, aí Deus falou, cadê você, Adão? Ah, eu estou aqui. Por que está escondido? Porque eu estou peladão aqui. Ué, mas quem disse para você que você estava nu? Comestes do fruto que eu proibi? A mulher que já jogou a culpa na mulher, né? Jogou a culpa na mulher. Aí depois já falou assim, ó, quando Deus fez o homem, ele descansou no 7º dia. Depois que fez a mulher, nunca mais descansou. Então o que acontece? Aí Deus cozeu folha de figueira aqui. Por quê? Para cobrir a nudez deles. Então está falando aqui da forma como a gente deve nos trajarmos, que os nossos corpos têm que glorificar a Deus. E aí ele fala que o padrão de Deus moral é mais elevado do que os nossos padrões. O que acontece é que a cultura, ela tem influenciado muito a sociedade. Ou não, estou mentindo. A cultura. Você vê aí essa cultura se entremetendo na sociedade, de tal forma influenciando, já desde os tempos passados. A Grécia, por exemplo, era o berço do quê? Da cultura mundial. A Grécia, ela era e é o berço da cultura mundial. Por quê? Porque é da Grécia que partiu hoje a TV, teatro, cinema. É da Grécia. Então houve uma evolução, sim.
E só que essa evolução cultural, ela tem influenciado a humanidade de tal forma que hoje, né, por exemplo, a família tradicional, que é um homem e uma mulher, a Bíblia diz que só existe 2 gêneros. É o quê? É o gênero feminino e o masculino. Aí a cultura, ela tem influenciado tanto a sociedade através também do que de um braço forte chamado política. E tem muitos que não querem saber de política, mas a política, para a gente mudar a mentalidade de uma sociedade, é através da cultura e da política, mas há uma cultura sadia. Esse negócio de você ensinar a criança logo cedo lá na escola a escolher a sua sexualidade ou impor a sexualidade a ela, isso é ridículo. Quem ensina a sexualidade aos filhos é os pais. Os pais ensinam os filhos, a escola não ensina ninguém, a escola só passa informação. E informação que você não vai usar. Por exemplo, quem lembra da fórmula de Bhaskara? Menos B sobre mais menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A. Meu Senhor. E o valor de pi, você sabe? Ela tá aprendendo agora. 3, não é muito grande, mas 3,77 não lembro, mas 5383. Você vai usar o que isso aí? Você é mecânico, né? Você vai usar o que isso aí? Não vai. Vai usar fórmula de Bhaskara, teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Quem lembra disso aí na escola? Teorema de Pitágoras. Aí você tinha que... tanta equação. Você não usa. Tem coisa que você não usa, irmão. É só para mexer com o seu cérebro ali. Só que você não está usando. Tem coisa que você não usa. Mas a matemática tudo bem. E o português eu acho importante também. Português eu acho importante. A pessoa saber falar. também se você sabe da sua história através do português, porque você vê literatura. Você sabe Literaturas. de onde você veio. E também porque a nossa literatura, principalmente se você for estudar o teocentrismo, o classicismo, o barroco, você vê que a literatura daquela época era cristã, muito católica, mais católica. E através disso que você aprende, você olhando para o seu passado, você aprende o que você vai olhar e que você não pode voltar. E o crescimento, né? Esse crescimento, por exemplo, do português, ela falou do barroco aqui, né? 1800, a expressão era barroca. O que é a expressão barroca? Esse nós, vós aqui, esses nós da Bíblia aí, não é Jesus, não falava assim, irmão. Nós, vós sois, isso é tudo expressão barroca do catolicismo, porque as nossas Bíblias, a maioria delas, elas são traduzidas por padres católicos. Por exemplo, João Ferreira de Almeida é padre católico. Inclusive, Martinho Lutero é da época do Barroco. É muito importante você saber, porque naquela época, porque o Barroco ele tinha uma característica muito forte do catolicismo contra a Igreja Protestante. Por quê? Porque quando o Martinho Lutero escreveu as 95 teses, a Igreja Católica começou a ter medo, porque aí eles começaram a querer trazer os líderes, né? A ideia da Idade Média, que era quando eles viviam o teocentrismo, e eles colocavam medo nas pessoas de que se você não seguisse o que a Igreja dizia, você ia para o inferno. Se você nascesse pobre, você tinha que continuar pobre o resto da sua vida, porque Deus impôs que você ia nascer naquela realidade e você não podia tentar subir de nível. Então, tipo, eles queriam trazer a ideia da Idade Moderna para contestar contra as 95 teses, para que a ideia de Martinho Lutero fosse enterrada. E se tivesse acontecido isso, hoje ele nem existiria. A gente não teria universidade hoje, escola pública, a gente não teria se eles tivessem enterrado as teses. Você devia fazer uma faculdade de história, né, para dar aula. De lucro, que a pessoa pode subir de nível, que ela pode ter um trabalho melhor, veio das 95 teses. Porque eles colocavam, a Igreja Católica colocava na cabeça das pessoas que se você nascesse pobre, você tinha que continuar pobre. Então, a gente vê uma grande evolução através das 95 teses. E a influência da religião. Como é importante a religião influente, né? O que ela falou teocentrismo? O que é teocentrismo? Eles queriam implantar o teocentrismo. O que é o teocentrismo? Deus no centro. Deus como centro de tudo. Isso é horrível, né? Que na verdade não era Deus, era a Igreja. Então, porque assim, ó, tem um conceito chamado conceito que a gente estudou na escola, quem já estudou vai entender, ó, que é importante a gente saber disso. Pré-modernidade é antes da modernidade. Pré-modernidade, modernidade e pós-modernidade. O que esses conceitos eles têm em comum? Por exemplo, na pré-modernidade. Na pré-modernidade, Deus ele era o centro da humanidade.
A igreja pregava que Deus era o centro, era catolicismo, né? Ou quem falasse no nome de Deus tinha autoridade. Quem que falava no nome de Deus? A igreja católica. Então a igreja católica, ela tinha essa ideia de falar no nome de Deus e ter essa autoridade. E quem discordasse, o que acontecia? O império emprestava a espada para matar a pessoa, ou jogava na fogueira. Então na pré-modernidade, Deus era o centro, segundo esse conceito. E depois na modernidade, Deus deixou de ser o centro. O homem virou o centro. Olha que interessante, isso é inteligente. É o antropocentrismo. Antropocentrismo. De homem, centrismo, centro. Centralidade. Então, na pré-modernidade, Deus era o centro, ou seja, a ideia da igreja era quem falasse no nome de Deus tinha autoridade. Quem é que tinha autoridade de falar? Só a igreja. Um membro não tinha acesso à Bíblia, não podia. Pode ver, os padres católicos, eles faziam a leitura em latim. Os caras nem entendiam. Era em latim para eles não entenderem. Quando veio Martinho Lutero, ele virou essa chave aí os caras ficaram desesperados. Ele enfrentou o papado. Os caras queriam matar ele, mas ele insistiu. Se não fosse Martinho Lutero, não fosse a reforma protestante, nós não teríamos escola pública, não teríamos escolas teológicas, educandários teológicos, a gente não teria universidades as mais diversas, né, escolas e saberes. Só não sabe quem não quer, só não é inteligente quem não quer, quem é preguiçoso mesmo, irmão. Quem é preguiçoso, tem crente que quer ser obreiro, mas não sabe nem ler a Bíblia ainda em cima do altar. Por quê? Não tem a mente preguiçosa. Então, na pré-modernidade, quem falava no nome de Deus? Deus era tido como quem tem autoridade, então Deus era o centro. Na modernidade, Deus deixou de ser o centro, o homem passou a ser o centro. E na pós-modernidade? Na pós-modernidade, segundo eles, não tem centralidade, nem homem nem Deus. Quem que é o centro? Jesus é o centro. E eu não gosto dessa história, eu acho horroroso. O cara falou assim, irmão, nós temos que estar no centro da vontade de Deus. É horrível pensar nisso, centro da vontade de Deus. O que é o centro? É você estar aqui, ó. Se você estiver pela beiradinha aqui, você não está na vontade de Deus. É um conceito, sabe, estranho. Conceito muito difícil, né, da gente engolir. Então aqui está falando de... Obrigado, viu, você podia fazer uma faculdade de história, muito bom. Propriedade e domínio. Vamos partir, irmãos, essa aqui, propriedade e domínio. Aqui vai falar que o detentor da propriedade deve ter também o domínio, não é assim? Né? O irmão Toninho, ele tem empresa. Ele é detentor o quê? Da propriedade. E para ele ser detentor dessa propriedade, ele precisa ter o domínio dessa propriedade. Não adianta ser só detentor. Eu tenho dinheiro que compra, mas você é detentor disso que você comprou? Né? Tem gente, por exemplo, que casa, mas não é detentor do casamento. Um exemplo. Casou, mas ele não age conforme rege o mandamento. Não adianta você ter uma coisa e você não ser detentor. Por exemplo, eu compro um carro. Se ele está financiado, ele é meu? Ele é meu? Não, ele é do banco. Então eu não sou detentor do carro. Eu preciso quitar o carro, aí sim. Eu preciso quitar. Mas para mim quitar, depois de quitar, eu preciso ser detentor do carro, porque se você não for detentor, sua mulher pega seu carro. Você paga e ela pega, um exemplo, né? Então você precisa ser detentor. Então aqui o Deus, ele é o detentor da propriedade. Por isso ele tem o domínio. Quem é a propriedade dele? Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade, irmão. A prioridade de Deus, nós somos prioridade e propriedade de Deus. Então ele tem o domínio sobre nós, sim ou não? Ele deve ter o domínio. Mas o domínio aqui, irmão, não é de um ditador. O domínio aqui não é ditadura, irmão. Não é um Deus ditador, que você tem que fazer o que... Não é isso. Tanto é que ele dá liberdade. A liberdade de expressão já vem desde o Gênesis. O que ele diz, pobre? Come de toda a árvore que você quiser. Menos dessa aqui. Isso é liberdade de expressão. Ele dá liberdade para você adorar ele ou não. De você o rejeitá-lo. Ele dá esse direito de você o rejeitá-lo. E ele vai ficar triste com isso? Ele pode ficar. Mas é o quê? Você é juiz das suas ações. Só que as nossas ações têm consequências. Então, ele é detentor e dominador, né? No sentido não de ditadura, mas no sentido de que se nós pertencemos ao Espírito, devemos viver sob o seu domínio, sob o domínio do Espírito. Ele dominando as nossas ações.
Deixar que o Espírito domine a nossa vida. É que nem o Ratatouille. Quem assistiu aquele desenho do ratinho lá, que controlava o chefe lá? Você é o chefe de cozinha, não sabe nada. Não sabe nem cozinhar. É o ratinho lá controlando você. O Espírito Santo é o Ratatouille, irmão. Ele está dominando a sua vida. É só um exemplo aqui. Amém. O corpo como tabernáculo. Ponto 2, irmãos. Tabernáculo. Portador da presença. Então, na figura do tabernáculo, por que eu digo o corpo? O comentarista diz aqui, o corpo como tabernáculo. Porque Pedro, quem pode ler para mim? Segundo Coríntios 5,4. Porque Pedro, ele usa essa linguagem metafórica. Lê para nós aí, por favor. Quem abriu pode ler. 2 Coríntios 5, versículo 4. Pedro, ele usa essa expressão tabernáculo de uma forma metafórica. Porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Olha aí. Por que Pedro ele usa essa expressão tabernáculo? Esse tabernáculo é lá do Velho Testamento, né? A gente não pode desprezar, irmãos, as figuras do Antigo Testamento. Porque o que era o tabernáculo, irmãos? Por que Deus ele pediu para Moisés estabelecer o tabernáculo na terra? Porque o tabernáculo, ele representa o quê? A habitação de Deus aqui na terra. Então, quando a gente pensa assim, o tabernáculo é a representatividade, ou seja, é a habitação da presença de Deus, ou de Deus aqui na terra. Então, está dizendo o seguinte, que aqui nessa terra, onde só tem guerra, tem fome, tem peste, injustiça de todos os tipos, né? E a gente faz essa pergunta, cadê Deus? Onde está Deus? Deus está aqui, irmãos, no nosso meio. Por exemplo, quando teve o 11 de setembro de 2001, foi 2001, né? 2001, quando teve aquele episódio lá do World Trade Center, foi 2001, 11 de setembro. Eu estava em São Paulo, vim para Cajati, soube da notícia aqui. As pessoas, eu tinha um blog, irmão, primeira pessoa a ter um blog e um portal. Eu fui um dos primeiros pregadores a ter portal. Site é uma coisa, portal é outra coisa. Então, eu tive o portal e lá no portal me perguntaram, pastor, aonde está Deus? Cadê Deus, irmão? Aí nessa desgraça toda. Aí eu respirei fundo, orei em espírito e respondi. Falei assim, Deus, sabe onde estava Deus? Deus estava nos bombeiros. Deus estava nos enfermeiros. Deus estava nos militares, recolhendo aquelas pessoas, ajudando aquele nefasto dia, né? Naquela escuridão de trevas, naquela angústia que eles estavam ali. Deus estava ali naqueles socorristas, Deus estava nos voluntários. É aí que Deus está nas nossas ações, agindo através dos nossos corpos. Por isso que você tem que preservar o teu corpo. Por isso que você tem que preservar a sua alma, seu espírito e o seu corpo. É muito importante. Então, o tabernáculo representava a presença de Deus. E Pedro diz assim, enquanto estivermos nesse tabernáculo, ou seja, nós carregamos o que dentro de nós? A presença de... Quem é que tem que aparecer? Na minha vida, na sua vida Deus, não é o seu talento que tem que aparecer, não. Porque você viu o irmão cantou, você viu que maravilha, o cara começa a se engrandecer. Você tem que glorificar Deus. Tudo tem que glorificar Deus. Lembra quando o Herodes, um dos Herodes, fez um discurso lá em Atos? Você lembra o discurso que ele fez? O que o povo falou? Caramba, isso não é voz de homem, é voz de... E a Bíblia diz que ele não glorificou a Deus e foi feito o que dele? Ele foi o que? Ele foi fulminado ali, comido de bicho, irmão, em cima do palanque. Por quê? Ele não glorificou a Deus. O discurso dele era tremendo, porque Deus é que dá inspiração. E aí o povo começou a clamar, isso não é voz de homem, é voz de Deus, é voz divina. Deus está usando esse homem. Daí, em vez de ele dar glória a Deus, ou seja, o que é dar glória a Deus? Glória a Deus, não é isso, irmão. Dar glória a Deus é você falar assim, não, eu fui inspirado, toda a glória é para Ele, toda a honra é para Ele, porque eu não sou nada, a inteligência foi Ele que deu, é Ele que deu o ar que a gente respira, é Ele que deu a beleza que você tem, é Ele que deu a roupa, é Ele que deu a casa, é Ele que deu o carro. Então, ele não glorificou a Deus e foi comido de bicho. Tem muita gente assim, irmão, roubando a glória de Deus porque canta bonitinho,
canta direitinho, ou toca direitinho, ou porque prega direitinho, ele toma para ele, né? Você vê, eu quebrei tudo hoje. Hoje eu arrebentei na mensagem. Você fez nada. Se não fosse o Espírito Santo, às vezes, irmão, a gente prepara a mensagem, o irmão Toninho sabe disso, a gente que é educador e pregador, eu prego há 28 anos, eu preparei 12 mensagens para falar em São Paulo, cheguei lá, Deus mudou um monte de coisa. Deus falou assim, guarda isso aí. Mas eu precisei me preparar. Aí você fala assim, o crente fala assim, não precisa orar. Já vi crente idiota falar isso aí. Eu não oro, catou a Bíblia, deram oportunidade para você, irmãos. É o seguinte, eu não negócio de orar, para Deus revelar a mensagem. Eu não preciso ler a Bíblia porque Deus me dá na hora. Isso é mentira. Você é um hipócrita mentiroso, você precisa meditar. Agora, se Deus quiser mudar, aí Ele vai mudar. Mas pelo menos você se preparou. Não se prepara para fazer uma prova, né? Na faculdade, para você entrar. Ah, não, Deus Ele vai... Eu não vou ler nada desses, né? Tem uma cartilha que eles dão antes, né? Para você estudar, né? É um plano de leitura. Conteúdo, geralmente é revisão, tipo Enem. Conteúdo, isso, tem conteúdo de conhecimentos gerais, né? Para tudo. Aí o crente fala assim, não, eu sou de Deus, eu sou o Power Brother, não preciso meditar não, eu vou dormir e Deus vai, Deus vai me, eu não vou fazer curso de inglês, eu vou dormir, vou orar e Deus de manhã eu já vou começar, it's alright to say, taking the pen the wall from me. Pelo amor de Deus, né, cara? Imagina se fosse assim, era tão bom, né? Tão bom se fosse assim, né? Senhor, quero aprender inglês, Senhor. Eu vou orar aqui, quando acordar de manhã, já vou glorificar. God bless. Já quero glorificar, mas não existe isso, irmão. Se eu orar para falar japonês no outro dia, assim, quando acordar eu quero, Ohayou, alguém vai descar? Não tem como, irmão. Você tem que estudar. Então, glória a Deus. Então, o corpo como tabernáculo, ele foi posto lá por Moisés, mas pela vontade de Deus. Então, Pedro lhe diz que nós, enquanto estivermos nesse tabernáculo, o que tinha no tabernáculo? O tabernáculo, irmãos, ele tinha um pátio, né, do lado dele, é como se fosse essa igreja aqui, né? Aqui está de lado, né? Mas o tabernáculo é como se fosse essa igreja aqui. Tem o pátio, né? Tem o pátio. Depois do pátio tem o lugar santo. E depois tem o lugar santo dos santos. Então o que é o átrio? Tem pessoas que estão no átrio ainda. Estão ali, né? No átrio. Depois que você passa do átrio, tem a bacia d'água. Antes de entrar no tabernáculo, tem a bacia d'água. No átrio tem um altar de sacrifício. Esse altar de sacrifício representa o sacrifício de Jesus. Porque o sacerdote matava ali o carneiro, a ovelha, matava ali o sacrifício, espirrava sangue nele, e aí quando espargia sangue, ele, antes de entrar no lugar santo, tinha a bacia d'água que ele se lavava. Aquela bacia d'água representa o batismo nas águas. Então, em primeiro lugar, para a gente entender que somos casa de Deus, nós temos que reconhecer o sacrifício de Cristo, que Cristo morreu por nós, e a gente tem que sacrificar, assim como Ele. E aí a gente tem que se batizar na bacia, para entrar aqui dentro, tem que se batizar, para ser membro do corpo, tem que se batizar nas águas. Então, passa do sacrifício, vai para a bacia, se batiza, se lava, depois você entra para dentro. Dentro do tabernáculo tinha o quê? O pão da preposição, que simboliza o quê? A ceia do Senhor. Quem não come ceia, irmão, quem não se interessa em se batizar e comer a ceia do Senhor, não tem comunhão com Deus, nem com os irmãos. Então, dentro do tabernáculo, tinha o pão da preposição, que é a ceia, porque para comer a ceia, primeiro você tem que fazer o quê? Reconhecer o sacrifício, se arrepender, se batizar nas águas, entrar para dentro do corpo, para ter comunhão, tem que comer o pão, irmão. E tinha mais o quê? O altar de incenso. Não tinha um altar de incenso? O que o altar de incenso representa? As nossas e adoração a Deus. Tem crente que não ora, irmão. Já vi aqui, irmão. O pastor está aqui se matando, se bandeirando, o crente não consegue dobrar o joelho mais para orar, irmão. Eu já vi isso. Não dobra mais o joelho, olha assim, parecendo um cururu. Irmão, pelo amor de Deus, cara. Não consegue dobrar o joelho mais para orar, irmãos. O dobrar o joelho, irmão, Paulo ele fala assim, por esta causa me coloco de joelhos, Paulo disse. E olha, os judeus, ele não orava assim, irmãos. Para ele dobrar o joelho, a causa tinha que ser muito séria. O judeu não orava de joelho. E Paulo disse, por esta causa me coloco de joelho. Olha que importância a causa.
Ele estava orando pela igreja, porque ele estava partindo. Então ele falou assim, eu estou indo embora, agora não sei o que vai ser, Senhor, tenha misericórdia da igreja, que ela cresça, né, com a mentalidade no evangelho, que eles entendam que tem que amar a Deus, amar uns aos outros. Então ele falou assim, por essa causa me coloco de joelho. Um judeu só orava de pé, irmão. Só quando ele tinha uma causa muito séria, aí ele dobrava o joelho, irmão. Aí o crente, irmão, chega na igreja, estamos light demais, irmão. Só a graça de Deus, né? Assim, não estou criticando, estou falando que tem gente que diz, eu sou de Deus, não consegue dobrar nem o joelho. Uma forma de reverência, de falar assim, Deus, é uma forma de você se humilhar, irmão, de você dizer, Senhor, eu não sou nada sem a tua presença. Eu não sou nada, o que eu tenho não é meu, o que eu possuo não é meu, os meus filhos são herança. A Bíblia diz que filho é herança do Senhor. O que é herança? Uma coisa que você ganha. Você nem espera, você ganha. Imagina, eu queria tanto ganhar herança. Meu avô era rico, mas falar para você, tinha até ouro. Disse que escondeu lá em Eldorado e até hoje eu nunca conheci, né, os meus tios. Enfim, então, irmãos, o tabernáculo tinha isso. Aí tinha o quê? Depois do altar de incenso, tinha o que dentro? Tinha um castiçal. O castiçal fazia o quê? Iluminava a igreja. Era luz, irmãos. Esse negócio de igreja preta, parede. Eu preguei numa igreja esse dia, mas tudo escuro. Não, mas não tem nada a ver. Irmão, pelo amor de Deus, cara. Isso aí é uma simbolização da glória de Deus, da presença de Deus. Nós temos que ter luz. E aí, depois tinha o quê? O lugar santo, e tinha o lugar santo dos... Que é o quê? Hoje simboliza o quê? O altar. E quem é que ficava no altar? Só os sacerdotes. Então é assim, ó, presta atenção. Deus te chamou, você aceitou o evangelho, reconheceu o sacrifício, aí você foi para a bacia, se batizou nas águas, entrou para o lugar santo, está em comunhão com os irmãos, ora a Deus no altar de incenso, para depois você ser o quê? Ministro no altar do Senhor. Tem gente que não entende isso, e Jesus ele desenha sempre o tabernáculo na Bíblia. Lembra quando ele foi orar? O que ele fez? Ele deixou 8 lá, no pé do monte, não foi? Olha, desenhando o tabernáculo, ele deixou 8 no átrio, levou 3 consigo no lugar santo, e foi ele sozinho no santo do santo, fazer o quê? Deixar sangue, ele suou sangue e lágrima. No santo do santo, nós temos que dar o sangue, irmãos. É por isso que tem obreiro, por isso que tem gente que não entende isso. O obreiro tem que dar o sangue, irmão, no altar. É o lugar de deixar sangue, sacrifício. Mas não fazem sacrifício, não está junto, né? Estamos juntos, pastor, só na festividade. Estamos juntos, pastor, só no churrasco. É só assim. Então, nós temos que entender, cada cristão tem que entender que a gente aceita Jesus, aceita o evangelho, a gente se batiza, entra em comunhão com o corpo, depois a gente vai para o altar de oração, irmão. Tem obreiro que não ora, tem gente que não ora, que não busca, não faz nada. Aí não passa do altar de incenso, só está de enfeite só, né? Um vazio. Aí no altar, vazio não tem como ministrar, irmão, no altar. Então a gente tem que reconhecer o sacrifício, se batizar, estar em comunhão, passar no altar de incenso para a gente ministrar aqui em cima. Entendeu como é que é o negócio? Não é tipo assim, eu tenho o dom de cantar, mas não ora, não se consagra, aí vem para a igreja, quer cantar, até canta, irmão, bonito, mas não. Povo, já viu gente que canta e você fica assim, ó, a igreja não recebe, não tem nada. Mas tem gente que você fala, não dá nada. E sobe no altar e você fala, meu Deus, a pessoa chega falando, nós vai, nós rei, tchon tchon rei, né? E aí, quando eu estive lá em Maringá, esses tempos aí, fui num ginásio lá, estava tendo um evento da Madureira, era uma convenção da Madureira lá em Maringá, estava eu, o pastor, indo pregar em outras igrejas, e a gente estava na cidade passeando naquele dia. Aí a gente falou, vamos lá no evento. Eu fui desse jeito sim, né? De camisa polo e tal. Aí o pastor lá me reconheceu, né, da mídia, né, falou, esse pastor lá de São Paulo, dá para você dar uma palavra aí? Dá para você dar uma palavra aí, pastor, para nós? Porque o Paulo Marcelo, na época, né, ele furou com a gente aqui, rapaz, o avião dele, não sei o quê. Eu falei, mas eu tô assim, cara, vocês estão tudo, eu tô passeando aqui. Não, tá bom, nem Bíblia eu tava, irmão. Aí sentei lá no altar lá, eu falei, irmão, peça a Bíblia aí para mim, eu emprestei a Bíblia do irmão. Aí chamaram um monte de cantora, meu Deus do céu, mas cantava no falsete, sabe, povo assim, ó. Aí veio um rapazinho com óculos, fundo de garrafa, irmão, fundo de garrafa, camisa social tudo surrada. Chegou lá assim, são os irmãos que eu participei, eu falei, ixi,
Essas irmãs cantaram pra caramba, coitado. Eu pensei comigo, coitado desse sujeito, vai passar vergonha. Irmão, quando ele abriu a boca, não teve um que não chorou, irmão. Ele cantou aquela música Voz da Verdade. Deus, não desista de mim, dá-me forças para continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Que lindo, cara. A glória desceu no ginásio. Eu catei a mensagem sem a palavra, catei um versículo e comecei a pregar a glória. Eu sinto até hoje. Então tem gente, irmão, que a oração faz a diferença e não importa, o nosso corpo tem que glorificar a Deus. Amém, meus irmãos?